É claro que essa é uma mudança de posição dos militares. Até agora, eles estavam aceitando tudo, aceitando todas as arbitrariedades do Alexandre de Moraes, toda a versão do golpe de Estado, estavam endossando as prisões e, de repente, eles começam a dizer que não. Há rumores de que o governo americano está fazendo uma investigação sobre o que é que aconteceu e a interferência do governo Biden no Brasil nas eleições. E eles vão ficar mal se perceber que eles deram aval a alguma coisa que foi ilegal. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Advogados denunciam PGR por violações em caso do 8 de janeiro. Um grupo de advogados brasileiros protocolou nesta segunda-feira uma denúncia formal à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eles responsabilizam o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por omissões e violações de direitos humanos no contexto das prisões e perseguições penais iniciadas após os eventos de 8 de janeiro. A denúncia destaca práticas como prisões prolongadas sem julgamento, condenações com base em provas frágeis, monitoramentos eletrônicos abusivos e perseguições políticas contra brasileiros no exílio. Também são apontadas violações contra idosos, mães, doentes e pessoas com deficiência mantidos em cárcere, mesmo diante de previsões legais para alternativas humanitárias. Os advogados denunciam ainda o desaparecimento de provas eletrônicas sob custódia estatal e a omissão do Ministério Público Federal em investigar tais fatos, comprometendo a legalidade dos processos. O documento foi encaminhado ao relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca Villarreal, com pedido de adoção de medidas cautelares e apuração da responsabilização do chefe do Ministério Público Federal por conivência com violações sistemáticas de direitos fundamentais. E o ministro Luiz Fux intervém em interrogatório e expõe a fragilidade de acusações. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro manifestou satisfação com a atuação do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, durante a audiência desta segunda-feira, que ouviu o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Em um momento marcante do depoimento, Fux questionou Cid sobre quem mantinha contatos diretos com manifestantes acampados em frente a quartéis. A resposta do ex-ajudante foi direta, abre aspas. O miolo da presidência nunca manteve contato com nenhuma liderança, nenhum financiador. A gente sabia o que estava acontecendo, sim, até pelas redes sociais, mas o núcleo interno não tinha contato com ninguém. Fecha aspas. Outro ponto abordado por Fux foi sobre a existência de documentos com o objetivo de impedir a posse de Lula, como minutas de estado de defesa ou estado de sítio, supostamente elaboradas durante o governo Bolsonaro. Cid então esclareceu, abre aspas, não senhor, em nenhum momento foi assinado. Inclusive, era grande a preocupação do comandante do exército que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Fecha aspas. Esses trechos foram destacados por Eduardo Bolsonaro como reveladores. Para ele, as perguntas de Fux foram decisivas para derrubar o que classificou como acusação infundada. O primeiro depoimento inicial do Mauro Cid, que deixou isso muito claro, né, José Sepúlveda? Não tivemos aí golpe de Estado algum. Estamos em cima de um julgamento sobre algo que não aconteceu de fato. Totalmente surreal, né? Olha, eu vou fazer um comentário assim, em duas pistas. A primeira seria dessa declaração dessa postura dos militares do alto comando. Eu não sou... eu já perdi a possibilidade de ser ingênuo na política e ser ingênuo nas movimentações que nós não vemos porque se dão nos bastidores. É claro que essa é uma mudança de posição dos militares. Até agora, eles estavam aceitando tudo, aceitando todas as arbitrariedades do Alexandre de Moraes, toda a versão do golpe de Estado, estavam endossando
as prisões, e de repente eles começam a dizer que não, que primeiro que não há uma relação entre os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro e os militares, que os militares estavam de férias. As desculpas, claro que são um pouco esfarrapadas. Mas o que eu acho, no fundo, é o seguinte: há rumores de que o governo americano está fazendo uma investigação sobre o que é que aconteceu e a interferência do governo Biden no Brasil nas eleições. E eles vão ficar mal se perceber que eles deram aval a alguma coisa que foi ilegal. Então, eles estão se demarcando disso aí. Esse é o primeiro ponto. Bom, a outra coisa que eu queria dizer, e não vou comentar agora o depoimento do Cid, mas uma coisa que me chamou muita atenção é quando o ministro Fux faz uma pergunta ao Cid, ele fala de estado de sítio, o artigo 142, etc., e se o Bolsonaro assinou alguma coisa dessas. O que eu me espanto até agora é o seguinte: como é que pessoas continuam a chamar de golpe instituições que estão consagradas, instituições jurídicas que estão consagradas na Constituição? O estado de sítio é uma coisa prevista na Constituição, o artigo 142 é previsto na Constituição, tem os seus ritos. Como é que isso pode ser considerado um golpe de Estado? É uma coisa que, digamos, essa inversão da linguagem, inclusive jurídica, é uma coisa espantosa. Mas depois nós vimos, quando o ministro Fux pergunta para o Mauro Cid se o Bolsonaro tinha assinado alguma coisa dessas, ele diz que não. E essa é a garantia de que não houve golpe, porque se não assinou, não aconteceu. Se não aconteceu, fica só no campo da narrativa. André Marcília, boa noite para você. Tudo jóia? Boa noite, Serrão, Fabi, Sepúlveda, toda a audiência. Vamos nessa. Cadê seu colete, para você analisar esse depoimento, mas antes eu vou trazer mais um comentário do Rodrigo Constantino, que mandou por escrito para a gente aqui no Braddock Show, sobre o julgamento, ou melhor, o circo do suposto golpe com o réu colaborador Mauro Cid. Constantino ficou a tarde toda acompanhando aquilo. Escreveu ele: é pura sessão de tortura, e pensar que a colaboração do Cid é basicamente tudo que eles têm para tentar incriminar Bolsonaro e vários militares pelo golpe armado que nunca ocorreu. É um pastel de vento, não há absolutamente nada de concreto, de objetivo ali. No fundo, o truque todo consiste em tratar como golpe o que era uma discussão normal sobre possíveis intervenções previstas na Constituição, e que a esquerda mesmo já aventou em passado recente, como estado de sítio na época do impeachment de Dilma. Não existe minuta golpista, hierarquia para derrubar presidente, prender autoridades, nada disso. É um conjunto do nada. Chega a ser hilário quando Alexandre de Moraes, juiz e vítima, pergunta: quem era o responsável pelo meu monitoramento? Como levar um país desse a sério? Como enxergar esse julgamento como qualquer outra coisa além de um show trial soviético, um espetáculo para impor uma narrativa e punir opositores? Outro momento cômico foi quando chegou a hora do PGR fazer perguntas. Para não repetir a cagada, ele falava olhando para Moraes, que por sua vez interrompia ou acrescentava algo praticamente o tempo todo. É como se Gonê fosse uma peça decorativa ali, não o autor da denúncia. Não há, repito, nada objetivo contra Bolsonaro e seus aliados. Tudo que eles têm vem de falas distorcidas de Mauro Cid, que teve de confessar logo no começo que não sofreu coerção, sob a coerção de ter familiares presos. É um caso a se pensar. Se o tenente-coronel, treinado para suportar as situações mais delicadas, tivesse resistido como fez Felipe Martins, o sistema não teria nem mesmo esse pastel de vento para enfiar a narrativa esdrúxula de golpe goela abaixo dos brasileiros. Então, foi assim que caiu essa narrativa.
E o tenente-coronel Mauro Cid prestou depoimento no Supremo Tribunal Federal sobre a suposta tentativa de golpe. Cid confirmou que Bolsonaro leu e enxugou um documento sobre o assunto, mas nunca assinou qualquer decreto previsto constitucionalmente. O ex-ajudante de ordens negou coação na delação e manteve os relatos anteriores. Segundo Cid, Bolsonaro retirou prisões de autoridades, deixando apenas morais no documento. O assessor Mário Fernandes pressionava militares para convencer generais a apoiar a assinatura. Cid relatou grande pressão para Bolsonaro assinar, mas nunca com algo concreto. Major Jorge Oliveira pediu recursos para transporte de manifestantes do Rio de Janeiro para Brasília. Cid entregou dinheiro em caixa de vinho no Palácio da Alvorada a pedido do general Braga Neto. Os interrogatórios vão seguindo até quinta-feira, com a expectativa de ouvir Bolsonaro, que deve falar pelo andar da carruagem na quarta ou quinta-feira. André Marcília, qual é o balanço que você faz desse primeiro depoimento com Mauro Cid? Agora também está depondo Anderson Torres, né, na sequência das grandes questões que estão sendo colocadas, e amanhã o dia também promete com novos depoimentos que podem levar a lugar algum. Mas nesse primeiro dia ficou bem claro, Cid garantiu que Bolsonaro não assinou nada. Se o presidente não assinou nem mandou fazer nada, é porque nada aconteceu, a não ser na narrativa, né? Eu acho que o balanço de hoje, né, sobretudo, é o de que nós temos um caso frágil, né, de que o processo todo do golpe é frágil. A grande peça da acusação é a delação do Mauro Cid. E o Mauro Cid, ele não sabe das coisas mais até do que o Lula, né? O Lula não sabe de nada, mas o Mauro Cid, nossa, como ele não sabe? Não sabe, não sei, não lembro, acho que foram as grandes palavras dele durante todo o depoimento. Ele chega ao ponto de lembrar por exemplo, que o dinheiro foi posto do lado da mesa dele. Aí pergunta ao advogado, mas e onde que foi recebido o dinheiro no Alvorada? Não lembro. Bom, você lembra uma parte do dia do fato, mas não lembra da outra. Não lembro também que horas eu cheguei, não lembro que horas eu saí, e assim por diante. Então parece que a única coisa que ele lembra é o fato, mas aquilo que está em torno do fato, o contexto do fato, ele não lembra, o que, em geral, em depoimentos nos leva a desconfiar da credibilidade da testemunha ou do depoente. Portanto, o Mauro Cid não é confiável, ele já deu diversas e diversas versões sobre os mesmos fatos, e claro, isso deveria fazer com que uma eventual condenação não se fiasse nele. O problema é que ele é a única peça, ele é a grande chave. Sem ele, nada vai adiante nessa condenação e eles precisam condenar. Nós sabemos porque esse julgamento é um julgamento político, não é um julgamento jurídico. Então, como é político, a condenação já está dada. Eles precisam armar ou montar todo o resto para seguir adiante. Um ponto também interessante é a postura, ou até mesmo o trabalho dos advogados, sobretudo o Vilardi, o Juca, os advogados do Bolsonaro e do Braga Neto, que fizeram perguntas extremamente pertinentes, o que mostra que um bom advogado, ele não é aquele que grita e bate na mesa, é aquele que é preciso e cirúrgico nas suas palavras, e assim foram os advogados e conseguiram extrair essa contradição e essa incongruência imensa daquilo que o Cid falava. O próprio Moraes ficou também constrangido com o fato de que o Cid não deu aquilo que esperavam que ele desse, e esse é o apanhado geral. Agora, veja, a gente também não pode aqui dizer que isso significa que esse caso está solucionado em favor dos réus. Repito a vocês, é um caso político. Me parece que parte do fim para o início, e o fim é a condenação, porque a condenação nesse caso, junto da regulação das redes, a condenação do Bolsonaro e do bolsonarismo nesse caso, junto à regulação das redes que está em curso, é relevante para as autoridades tirarem o bolsonarismo das eleições e do tabuleiro político do ano que vem. É isso que as autoridades têm feito com a nossa liberdade, com o nosso voto nesse país. Só falta combinar com os russos, ou melhor, com os eleitores. O ex-diretor da ABIN e atual deputado federal Alexandre Ramagem foi o segundo réu interrogado no Supremo.
ele respondeu aos questionamentos do ministro Alexandre de Moraes, logo depois de Mauro Cid. Ramagem é um dos 8 réus dessa ação penal sobre suposta tentativa de golpe. E Ramagem pegou pesado, criticou a investigação da Polícia Federal sobre a trama golpista. E Ramagem, é bom lembrar, é delegado da Polícia Federal. Ele disse que a PF o induziu o PGR e o próprio Supremo ao erro nessas investigações. O deputado afirmou ter documentos sobre fraudes nas urnas como anotações privadas. Ramagem negou interferência para comprovar fraudes eleitorais enquanto diretor da ABIN. O ex-diretor também negou monitoramento de autoridades, incluindo ministros do STF, mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes. Fabiana Barroso, o ministro não gostou do que ouviu nesse depoimento do Ramagem, quase que deu ali uma intercalada com ele, né? Ele deu, viu, o Serrão? É muito interessante acompanhar esses depoimentos. Eu estou, obviamente, assistindo na integralidade e as observações feitas até pelo doutor André Marcília, hiper pertinentes, em relação ao Mauro Cid. Eu só vou sublinhar aqui que é preciso toda delação, todo colaborador, não basta dizer, tem que dizer e provar. Não vimos provas, não vimos indícios de prova do que ele vem dizendo. E por isso até, quando foi apertado pelos advogados mais experientes e mais envolvidos com o caso aí, que, principalmente o advogado Braga Neto e do próprio presidente Bolsonaro, ele ficou no acho que, né, não lembro, e naquelas coisas vagas, e você vê nitidamente que ele está muito constrangido, principalmente de acusar o general Braga Neto de qualquer coisa, né? Você não vê isso. Se fosse júri popular, estava ganho, né? Se fosse o júri de homicídio, por exemplo, aí realmente, né, impressão popular não erra nessa hora. Bom, e em relação ao Ramagem, o que fica explícito é que houve um relatório da Polícia Federal fraudulento, né? Foi isso que ele deixou muito claro, que ele fez questão de dizer à Polícia Federal do que se tratava, o vídeo colocado ali no relatório, e não foi dito, né? Então, fica bem claro também a tentativa de culpá-lo, né? E demais também. Aí o depoimento é bem longo, mas ele foi muito claro. E aí a parte interessante, se eu pudesse destacar, é quando, no finalzinho, nós temos aí as perguntas abertas pelo Alexandre de Moraes, que liberou ao Fux, né? E eu achei que o Fux ia fazer uma pergunta importante, como ele fez o Cid, né? Que arrancou do Cid que não houve minuta assinada, portanto, né, minuta, não tem documento assinado, não tem validade. Mas eu achei que ele fosse fazer, mas ele estava muito preocupado com a questão de arapongagem feita dentro da ABIN, né, que chegou-se à conclusão, conversando ali entre eles, né, até de uma forma muito clara do próprio Ramagem, de que se há algo monitorado é por agentes concursados, né, que acabam fazendo esse monitoramento de forma individual, né? E aí a gente viu que Fux ficou preocupado. Por que será? Eu deixo com vocês a resposta, mas foi muito evidente isso. E a firmeza do Ramagem, porque, gente, quem está falando a verdade está, inclusive, né, em dado momento, o ministro Alexandre de Moraes o lembrou que ele poderia ficar em silêncio, porque ele lembrou que aquela pergunta que o ministro estava fazendo não constava nos autos e não fazia parte, né, do que foi a pronúncia, né, a denúncia da PGR. E aí o ministro lembrou, ele falou, não, eu estou aqui, eu já aproveito para esclarecer. E esclareceu que a questão lá da assessora do Carlos Bolsonaro ficou muito bem explicado e retirou, né, qualquer narrativa sem a famosa, vamos dizer, ética, verdade, não sei o que pontuar, né, mas amanhã terão as perguntas e vai ser interessante acompanhar, porque agora o julgamento, não é julgamento ainda, né? É oitiva, mas a gente sabe que o julgamento está aberto porque o juiz já está julgando, mas vai pegando o ritmo e me parece que terá sucesso sim, né, de esclarecer as dúvidas, e eu duvido que esse castelo de areia fique em pé.